caros alunos do curso de Atos e Prazos Processuais Penais. Estamos aqui para iniciar um novo módulo, continuando o nosso curso. E nesse módulo nós vamos falar especificamente dos procedimentos processuais penais. Tá? Nós vamos falar sobre como o processo vai transcorrer, como o processo vai andar dentro do cartório, quais são as condutas que o juiz deve realizar para dar andamento ao processo, as condutas que o cartório deve realizar para que o processo tenha o curso regular dentro da vara, e dar dicas aqui para que os cartórios possam dinamizar essa tramitação dos processos de forma a respeitar o princípio constitucional da celeridade processual. Vocês sabem que é um princípio da nossa Constituição a ideia de que nós devemos dar a resposta para aqueles que postulam perante o Poder Judiciário de forma célere, de forma rápida, ok? Então, neste módulo nós vamos falar sobre os procedimentos processuais penais, entendendo como funciona o andamento do processo e quais são os atos que nós devemos realizar para que o processo tenha seu curso de acordo com a lei e de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, tá bem? Então vamos lá, acompanhe aí no material que vocês têm. É importante que vocês acompanhem, não é? À medida que eu vou falando, à medida que a gente vai debatendo aqui, vocês vão olhando no material para que possam seguir os tópicos e os temas que nós estamos aqui discutindo, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro slide, o que eu digo para vocês? Estou falando aqui das noções iniciais do processo, para que vocês possam perceber que dentro do processo nós temos 5 fases que são mais ou menos bem definidas, tá? Primeiro, aquilo que nós chamamos de fase postulatória. Essa fase postulatória é a fase aonde o titular da ação penal apresenta ao Poder Judiciário um pedido, tá? Ele apresenta um pedido para que o Estado juiz possa julgar aquela demanda que ele postula. E essa postulação, vocês sabem, pode ser feita pelo Ministério Público, nos crimes de ação pública, os crimes de ação de natureza pública, ou pelo particular, nos crimes de natureza privada. Lembrando que mesmo nos crimes de natureza pública, é possível ainda que um particular postule através daquilo que nós chamamos de ação penal privada subsidiária da pública, ok? Então vamos lá. Essa postulação, essa primeira fase, inicia-se através do oferecimento de uma denúncia ou de uma queixa. O Ministério Público oferece denúncia, o particular oferece uma queixa, tá? A outra fase, a segunda fase, é o que nós chamamos de fase instrutória. Nessa fase instrutória, o que é que vai acontecer? O Estado juiz, e aí com a participação muito efetiva dos servidores, não é? Aqui vocês vão atuar muito. O Estado juiz, ele vai fazer o quê? Ele vai colher os elementos probatórios, tá? Ter conhecimento dos elementos probatórios que são apresentados pelas partes. Como a gente já vinha falando, né, nos outros módulos, cabe em regra às partes apresentarem as provas, e aí o juiz vai tendo acesso a essa prova, tendo acesso a esses elementos que são produzidos pelas partes, ele vai poder chegar a uma decisão, que é justamente a terceira fase, que é a fase decisória, que é aquela que o juiz vai dizer se acolhe ou não a pretensão punitiva estatal, se o juiz vai condenar ou se o juiz vai absolver. Depois dessa terceira fase, vimos a primeira postulatória, a segunda instrutória, que é quando o juiz justamente vai ter acesso às provas que são produzidas pelas partes, e excepcionalmente, não é, o juiz também vai poder determinar a produção de algumas provas, já falamos isso aqui nos outros módulos, e depois o juiz chega à decisão, condena ou absolve. A partir daí nós podemos ter a próxima fase, que é a fase D, que nós chamamos de fase recursal. A fase recursal pode acontecer ou pode não acontecer, ela só vai acontecer se alguma das partes se sentir insatisfeitas e postular aí perante um tribunal ou juízo superior, tá? Então, quando há essa postulação, nós temos a fase recursal. Depois de decidido o recurso, nós podemos ter a quinta fase, que é a fase executória.
Por que eu digo que nós podemos ter? Porque só vamos ter esta fase executória quando a sentença for condenatória. Ou o acórdão, não é? Que mantenha a decisão condenatória do juiz. Então, se houver condenação, nós vamos partir para essa quinta fase, que é a fase executória. Tá bem? Tá tudo aí no slide que vocês têm aí, tá? Então, são essas 5 fases mais ou menos bem definidas. Pois bem, o que é que nós devemos entender aqui no nosso curso? Devemos observar que nós temos procedimentos que devem ser aplicados para que os processos sigam um caminho. Então, o procedimento, tá, grosso modo, é isso. É um caminho que a lei dá, são passos que a lei dá para que o juiz possa chegar até o momento da decisão. Então, o juiz, para decidir, tem que seguir um caminho estabelecido na lei. Isso é muito importante, pessoal, porque isso é o reflexo do princípio do devido processo legal. O juiz tem que seguir esse procedimento, permitindo que as partes saibam as regras, não é? que serão utilizadas. Essas regras estão pré-definidas na legislação. E a partir do momento que as pessoas sabem quais são as regras, o juiz vai seguir essas regras e aí nós vamos ter o que chamamos de devido processo legal. Então, esse devido processo legal, que é algo muito importante, princípio constitucional, que nós temos que sempre ter em mente, ele é garantido a partir do momento em que nós seguimos os procedimentos da forma que está prevista em lei, tá? Vamos observar, vocês têm aí no slide, nós temos uma classificação dos procedimentos. Podemos dividir esses procedimentos em procedimentos comuns, que são a regra geral, aplicáveis à maior parte dos processos. Temos aquilo que chamamos de procedimento especialíssimo. Esse é o procedimento do tribunal do júri. Vocês sabem que no procedimento do tribunal do júri nós temos um caminho diferente, completamente diferente dos outros crimes, né? Tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, auxílio à instigação ao suicídio, o feminicídio, né, que está lá dentro do homicídio, não é verdade? E também o delito de aborto. Então, para esses crimes dolosos contra a vida, nós vamos seguir este procedimento, tá? Só na forma dolosa, ok? Vejam, então, nesse procedimento tribunal do júri, vocês sabem, há 2 fases, há uma primeira fase, e se houver a pronúncia do acusado, nós vamos ter uma outra fase que é perante o tribunal do júri. Os jurados irão julgar e o juiz togado irá formular a sentença de acordo com a decisão dos jurados. Pois bem, além disso, nós temos os procedimentos especiais. Esses procedimentos especiais são aqueles que trazem peculiaridades diferentes do procedimento comum, tá? Então, o comum é que se aplica a maior parte dos casos, e os especiais, eles trazem peculiaridades. Quais são esses? Então aí, processo de competência originária dos tribunais, crimes contra a honra, crimes de responsabilidade do funcionário público, crimes de tráfico de drogas. Temos procedimentos diferentes, né, na tramitação do crime de tráfico de drogas, não é? Na apuração dos crimes de tráfico de drogas. Os crimes eleitorais, que é um procedimento também, há diferenças no procedimento, que estão lá descritas no Código Eleitoral, e crimes falimentares, ok? Lembrando que, de toda forma, nesses delitos, aplica-se subsidiariamente as regras do procedimento comum, ok? Então, o que não for diferente, o que não for distinto nesses procedimentos, aplicamos as regras do procedimento comum. Pois bem, agora, o próprio procedimento comum, que é esse que nós aplicamos na maioria dos casos, ele se divide em 2, tá? Então, o procedimento comum ele se divide em 2. Primeiro é o procedimento comum ordinário. Procedimento comum ordinário aplicável a quais crimes? Aplicamos o procedimento comum ordinário aos crimes cuja sanção máxima é igual ou superior a 4 anos. Então, igual, bateu 4, igual ou superior a 4 anos, aplicamos o procedimento comum ordinário. E temos também o procedimento comum sumário. Procedimento comum sumário aplicamos para os crimes cuja sanção máxima é inferior a 4 anos, ok? Então, comum ordinário, sanção igual ou superior a 4 anos. Comum sumário, crimes cuja pena é menor do que 4 anos. Mas, ainda dentro do procedimento comum, aí nós temos um outro
tipo, tá? Que é o procedimento comum sumaríssimo. Procedimento comum sumaríssimo. O procedimento comum sumaríssimo é o procedimento dos juizados especiais criminais, tá? Aplicável quando, meus amigos? Vocês sabem. O procedimento sumaríssimo nós aplicamos quando estivermos apurando crimes cuja pena máxima, a sanção máxima, não excede a 2 anos, tá? Então, o procedimento sumaríssimo, Lei 90/99, aplicamos para os crimes cuja pena máxima é de até 2 anos. Ok, meus queridos? Então, lembrando, procedimento comum, ordinário, sanção igual ou superior a 4 anos. Procedimento comum, sumário, sanção inferior a 4 anos. E procedimento sumaríssimo, quando a pena máxima do crime é de até 2 anos. Ok? Fora isso, temos o especialíssimo tribunal do júri e temos os procedimentos especiais que nós falamos. Ok? Então vamos lá, seguimos no próximo vídeo. Então vamos seguir, amigos. Veja, uma pergunta que muitas vezes se faz é: e quando nós temos concurso de crimes? Como é que nós vamos saber qual procedimento que nós vamos aplicar? Vamos contar separadamente ou nós vamos ter que juntar os crimes para eu chegar aí à quantidade de pena, e a partir dessa quantidade de pena eu definir qual procedimento que eu vou seguir? Se vou seguir o sumaríssimo, se vou seguir o sumário, se vou seguir o ordinário, tá? Vejam, para essas questões nós temos que entender o seguinte: quando falarmos, por exemplo, de concurso material ou de concurso formal impróprio, certo? Nós devemos somar as penas dos crimes que o indivíduo é acusado. Então, tem a denúncia, o Ministério Público está acusando o indivíduo de ter praticado, por exemplo, 2 crimes. E acusando que ele praticou esses crimes em concurso material, por exemplo. Então, neste caso, nós temos que somar as penas para ver qual o procedimento que nós vamos aplicar. Se somando a pena, nós tivemos uma pena igual ou superior a 4 anos, a pena em tese, tá? A pena máxima em tese, aí nós vamos levar para o procedimento ordinário, tá certo? Então, se for concurso material ou concurso formal impróprio, a gente vai ter que somar para ver qual procedimento vamos aplicar. Se nós tivermos concurso formal próprio, tá? O que é que a gente faz? Concurso formal próprio. Aí nós vamos ter que fazer o seguinte, meus amigos. Vocês sabem que no caso do concurso formal próprio, pelo nosso Código Penal, o que nós fazemos é a exasperação. Nós não somamos, nós acrescentamos um quantum, não é? Em caso de eventual condenação. Então, para eu saber qual o procedimento que eu vou utilizar, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a pena máxima do delito maior, né? Ou seja, tá sendo, foi denunciado por 2 delitos. Eu tenho que pegar o delito que tem a pena maior, e desse delito que tem a pena maior, eu vou acrescentar a fração máxima do concurso formal próprio, que é o quê? Que é o aumento em 1/2, em metade. Então eu vou pegar o crime de maior pena e vou somar a metade, tá? Vou somar a metade desse mesmo crime e aí eu vou ver se der igual ou mais de 4 anos, eu vou ter que aplicar o procedimento comum ordinário. Se der menos, aí eu tenho que ver se eu vou aplicar o procedimento comum sumário, se a pena for menor do que 4 anos, mas não for menor do que 2 anos, porque se for igual ou menor do que 2 anos, aí eu vou aplicar o sumaríssimo, tá? Então, o que é que eu faço? Tem mais de um crime, concurso formal próprio, eu vou aplicar a pena do maior crime e somo o dobro. Se for crime continuado, a ideia é a mesma. Eu vou pegar o crime que tem a pena maior, tá certo? Nesse caso, crime continuado, pego a pena do delito e vou fazer uma multiplicação pela fração máxima. A fração máxima do crime continuado é 2/3. Aí então eu pego a pena em tese do crime, a pena máxima em tese do crime, aplico a fração máxima, que seria 2/3, e aí eu vou ver qual o procedimento que eu vou utilizar. Se aplicando essa fração máxima em 2/3, a pena for igual ou superior a 4 anos, procedimento ordinário. Se a pena, como ordinário, se a pena for
até 2 anos, eu vou aplicar o sumaríssimo. Se for mais de 2 anos, mas não chegar a 4, eu vou aplicar o procedimento comum sumário, ok? Então, importante observar essas regras para eu saber qual procedimento que vai ser aplicado em caso de concurso de crimes, ok? Tá aí no material de vocês, acompanhe, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Vejam, é bom que a gente observe, como nós já tínhamos falado no outro módulo, que existe um tempo para que o processo chegue até o seu final. Existe um tempo para que consiga se instruir um processo, né, na fase processual, na fase judicial, e que se chegue até uma decisão sobre condenação ou absolvição do indivíduo. Tá? Só que esse tempo, obviamente, não pode ser um tempo muito largo, não pode ser um tempo muito extenso, porque se esse tempo for muito grande, o Estado vai estar, de alguma forma, atingindo os direitos fundamentais do indivíduo, que ele tem o interesse em que aquela situação seja resolvida, que seja julgada dentro de um tempo razoável. E qual é esse tempo razoável? Qual é o tempo que a jurisprudência entende como sendo o tempo correto para que o processo termine? Vocês têm aí no material de vocês um organogramazinho, tá? Aonde eu especifico aí quais são os prazos previstos na legislação e quais são os prazos que devem ser observados. Tá? Então aí, para a duração razoável do processo dentro do procedimento ordinário, de acordo com o plano de gestão do CNJ, tá? Plano de gestão do Conselho Nacional de Justiça, o prazo máximo deve ser de 105 dias. Tá? Então, o prazo, desde a data do fato, tá? Quando se teve o crime, instaurou-se o inquérito policial, pronto. Desde a data que se instaurou o inquérito policial até o julgamento em primeiro grau, deve durar o prazo de 105 dias, segundo o plano de gestão do Conselho Nacional de Justiça. Então, olha aí no quadro que vocês têm aí no material. Então, tá aí, ó, 10 dias para conclusão do inquérito policial, tá? Depois, distribuição imediata desse inquérito policial. 2 dias para que a secretaria realize os seus atos depois que o inquérito policial foi distribuído. 5 dias para que o Ministério Público apresente a denúncia. Estamos falando aqui, neste caso, de réu preso. Depois, 2 dias de ato da secretaria. Qual ato da secretaria? Expedição de mandado. 2 dias para que qual é o ato da secretaria faça, para que a secretaria faça conclusão ao juiz. Então, houve oferecimento da denúncia, a secretaria vai fazer conclusão. Dá 2 dias para ser feita essa conclusão, né, pelo CNJ. Então, feita a conclusão, o juiz tem 5 dias para a decisão interlocutória de recebimento da denúncia. Uma decisão interlocutória simples, não é? Então a gente usa o prazo geral lá do artigo 800, inciso 2º do CPP, 5 dias para o juiz decidir se recebe ou não recebe a denúncia. Se o juiz receber, então temos 2 dias para a secretaria realizar o próximo ato, que é a expedição do mandado de citação, ok? Expediu o mandado de citação, mais 2 dias para o oficial de justiça cumprir a citação. 2 dias para o oficial de justiça cumprir a citação. Depois disso, 10 dias para o acusado apresentar a resposta à acusação. Os termos lá do artigo 396 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Ok? Então, 10 dias para ele apresentar a resposta à acusação. Apresentou a resposta à acusação. 2 dias para a secretaria realizar o ato seguinte. Qual é o ato seguinte? Conclusão ao juiz. Então, a parte apresentou, o réu apresentou a resposta à acusação, e aí, conclusão ao juiz. 5 dias para o juiz proferir a próxima decisão. Qual é a próxima decisão, pessoal? É justamente o quê? Determinar a marcação da audiência de instrução e julgamento. E, segundo o CNJ, 60 dias para a realização da audiência de instrução e julgamento. Então, esse é o organograma, né, ideal de tramitação do processo. Prazo total aí 105 dias, ok? Veja só, pessoal. Óbvio que a própria legislação e a própria lei, a própria jurisprudência, traz situações onde esse prazo pode ser de forma sem ofender os princípios constitucionais, pode ser alargado, ok? Então temos alguns exemplos aí. Por exemplo, 10 dias a mais
se o réu não tiver constituído defensor e for assistido por defensor público. Aí não constituiu advogado e, em razão disso, ele vai ser defendido por um defensor público ou um defensor dativo. Então, poderia acrescentar mais 10 dias. 7 dias, sendo 2 para a secretaria, para abertura de vista no Ministério Público, e 5 dias para manifestação, se houver arguição de preliminares ou juntado documentos na resposta à acusação. Então, apresentou aí uma preliminar, juntou documentos. Então, nessa situação, poderia acrescentar mais 7 dias. Um período realizável, né, um período razoável para realizar as diligências que são imprescindíveis após a audiência, então também poderia conceder um prazo maior. Após a diligência deferida, se tratando de causa complexa, o que é que entende o CNJ? Que eu poderia acrescentar mais 26 dias. Então, o que é que o CNJ entende? Que é possível, por exemplo, nesses casos, acrescentar até 26 dias, tendo um total de 148 dias, tá? Vejam, então, nessas situações aqui que estão elencadas, vocês estão vendo aí no slide de vocês, é possível acrescentar mais dias, totalizando 148 dias. Esses prazos se contam de forma individualizada ou se contam de forma global? Se contam de forma global, tá? Então, vamos pegar desde o momento em que foi instaurado o inquérito até o momento em que o juiz vai sentenciar. Claro que nós sabemos que há muitas dificuldades concretas no dia a dia para que esses prazos sejam respeitados. Nós sabemos há poucos servidores, dificuldades técnicas, às vezes dificuldades para localizar um réu, uma testemunha, mas esses são os prazos ideais previstos aqui pelo Conselho Nacional de Justiça, ok? Outras situações que a jurisprudência diz que esses prazos podem ser ultrapassados, sem se falar em excesso de prazo. Quais são? Prisão temporária do réu. Então, o prazo de prisão temporária não é considerado nesse cômputo geral. E também, isso é muito importante, quando a mora está justificada nos autos. Então, ou seja, há situações onde a demora, onde passar estes prazos, que são os prazos determinados pela legislação e pelo Conselho Nacional de Justiça, temos aí uma mora justificada. Quais são? Vários réus. Então, temos vários réus, vai complicar muito mais o respeito a estes prazos que nós aqui falamos. Necessidade de citação por edital. Olha, vocês sabem, citação por edital, então nós vamos ter um acréscimo muito grande nos prazos para a realização das diligências, tá? Expedição de precatória, e nós sabemos que quando expede precatória também o processo vai andar de uma forma muito mais lenta, né, natural. Vai ter que ir para outro juiz cumprir, então a gente sabe que vai demorar muito mais. Incidente de insanidade mental, se for instaurado um incidente de insanidade mental, aí a gente sabe que há uma necessidade também de dilação deste prazo para que o incidente possa ser concluído, e não é algo que se termine rápido, vocês sabem. Complexidade da causa, então uma causa complexa, uma causa que tem muitos elementos probatórios, uma causa que tem muitas testemunhas, tá? E também quando a mora for causada pela defesa. Muitas vezes vocês sabem que a defesa causa essa demora, faz atos que impedem que o processo caminhe de forma rápida. Por exemplo, não apresenta a defesa dentro do prazo previsto na legislação. Então, nessas situações, quando a mora é atribuída à própria defesa, nós não entendemos que há excesso de prazo, claro, certo? Então, percebam, meus queridos, devemos tomar um cuidado para que nós não incorramos em excesso de prazo. Isso é um dever que o juiz tem que ter, que o cartório tem que ter, observar esses prazos que eu elenquei para vocês aqui, isso aqui é o ideal, e tentar terminar os processos dentro daquilo que está previsto na lei. Para quê? Para garantir ao réu o princípio constitucional da duração razoável do processo e evitar que, em um recurso no tribunal, o réu consiga ser solto por excesso de prazo atribuído ao Poder Judiciário, ok? Ou ao órgão de acusação, tá certo? Porque, lembrando, se o excesso de prazo for culpa da defesa, aí o judiciário não vai ser responsabilizado, o réu não vai ser solto, porque não foi culpa do aparato estatal o atraso na tramitação do processo, ok? Então vamos lá, vamos seguir aqui no próximo vídeo. Então, queridos, agora vamos falar aqui da ação penal, tá? De forma bastante rápida. O que é ação penal?
A ação penal é o direito de ação, o direito de postular em juízo. É o direito público subjetivo que o titular da ação penal tem para exercitar a jurisdição penal. Então veja, o direito de ação não se confunde com o mérito do processo. Tá? O direito de ação é justamente o direito de postular, de pedir a manifestação do Estado juiz, ok? Então vejam, não se confunde o direito de ação com o direito de procedência dos pedidos formulados. Isso é outra coisa. O direito de ação é o direito de pedir, que necessariamente você pode, ao final, ter aquilo atendido ou não. Tá? Então, por exemplo, o Ministério Público pede a condenação de alguém, exerceu o direito de ação. Se o indivíduo vai ser condenado ou não, é outra coisa. Isso aí é o mérito, é analisar se o Estado vai ter ou não a pretensão punitiva, se o Estado vai poder ou não punir o indivíduo. É outra coisa, não se confunde com o direito de ação, que é o direito de postular. Quais são as espécies de ação penal? Muito rápido. Ação penal pública incondicionada, plena ou primária, são aquelas em que o Estado pode oferecer a denúncia, o Ministério Público pode apresentar o seu pedido de condenação de alguém, independentemente da manifestação da vítima, independentemente do interesse de terceiros. O Estado tem o dever e o direito de postular a punição daquele que praticou esses delitos, ok? Então está lá previsto no artigo 24 do CPP, no artigo 100 do Código Penal Brasileiro e no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, tá? Ação pública incondicionada é a regra geral. Temos, entretanto, também a ação pública condicionada ou semipública. Nessa ação pública condicionada ou semipública, a titularidade do exercício também é do Ministério Público. Entretanto, para que o Ministério Público possa atuar, há necessidade de que haja manifestação do interessado, ok? Tem que ter a manifestação do ofendido, do seu representante legal ou do ministro da Justiça, nos casos em que a lei confere ao ministro da Justiça a possibilidade de oferecer esta representação, tá? Então, é uma ação ainda de natureza pública, quem vai oferecer é o Ministério Público, mas ele necessita de provocação de um terceiro, não pode agir de ofício. Agora, houve a provocação, então aí ele pode atuar, ok? Isso difere daquilo que nós chamamos de ação privada. Ação privada. A ação privada principal é aquela em que o interesse de agir, tá? O interesse de postular em juízo e a titularidade da postulação em juízo é do particular. Não é o Ministério Público que vai entrar com ação de natureza privada. Quem vai é o particular através de uma queixa-crime, ok? Há também uma outra espécie de ação penal privada, que é a que nós chamamos de subsidiária da pública. A ação penal privada subsidiária da pública aplica-se quando há inércia do Ministério Público em um crime que seria de natureza pública. Então o Ministério Público não age, é inerte, e aí nasce para o particular a possibilidade de agir. O particular, no caso, o ofendido, o seu representante legal ou o ministro da Justiça, tá? Nos casos específicos. Então, nessas situações, poderá um terceiro atuar porque houve inércia do Ministério Público, ok? Então, ação de natureza pública, ação de natureza pública condicionada, ação de natureza privada e ação de natureza privada subsidiária da pública, ok? Perfeito? Então vamos lá. Essas são as espécies de ação penal. Vamos agora entender o seguinte. Iniciada, oferecida, não é a denúncia ou a queixa, o que deve fazer o cartório? Então foi oferecida uma denúncia, uma queixa, o que é que o cartório vai fazer, ok? Primeira coisa, o cartório, tá? Se ainda for, né, papel, a gente aqui em Alagoas nós não temos mais, tudo digitalizado, mas pensando ainda no papel, o que é que tem que se fazer? Seria autuar
a secretaria tinha que providenciar a autuação. Hoje, no sistema eletrônico, já não é uma autuação automática. O indivíduo peticiona no sistema, a ação já está autuada, inclusive com o número. Então, depois de autuada ou quando já vem essa autuação automática pelo sistema, o que deve fazer o cartório? Deve imediatamente fazer conclusão dos autos ao juiz, ok? E o inquérito? O que é que a gente faz com o inquérito? O inquérito deve ser autuado junto com a ação penal. O ideal é que o inquérito viesse em anexo, tá? Porque são coisas diferentes. Um inquérito, na verdade, é um elemento de prova que o Ministério Público junta para reforçar aquilo que ele está descrevendo na denúncia, tá? Então, o inquérito ele deveria vir em anexo, seja no procedimento onde ainda se usa papel, seja no processo eletrônico. Se você não colocar em anexo, você tem que colocar o inquérito depois da denúncia. Por quê? Porque o primeiro ato da ação penal é a denúncia. Então a denúncia tem que estar em cima lá no sistema, a primeira coisa a denúncia, e depois você vai colocando o quê? Vai colocando o inquérito ali como uma peça que está acompanhando a denúncia, ok? Veja, até o CNJ diz, né, justamente que a melhor conduta, a melhor rotina é justamente colocar o inquérito como anexo, como eu estou falando aqui. Essa é a recomendação do CNJ, ok? Vamos lá. Depois disso, o que é que o cartório deve fazer? O cartório deve identificar ações prioritárias. Então, ou seja, viu a ação penal, foi feita a autuação ou autuação automática, o cartório deve fazer conclusão e identificar se é uma ação prioritária. Ou seja, se é um réu preso, se tem idoso, observar se, aí no caso dos atos infracionais, ou seja, se a gente está aí tratando de atos infracionais praticados por crianças e adolescentes, né? A gente vai ter aí o ECA, tá? Aplicando o procedimento específico do ECA, mas aí já não para a vara criminal, mas para a vara que trabalha também com cível, né? Já que o procedimento do Estatuto da Criança e Adolescente não é criminal, é cível, ok? Então é um processo prioritário, a gente também tem que identificar se é segredo de justiça, para que possamos lá, né, marcar e deixar o segredo de justiça identificado, né, do sistema, para que outras pessoas não possam ter acesso. Também realizar anotações no sistema para controle de prescrição e eventual cumprimento de medidas cautelares, ok? Então, tudo isso o cartório tem que observar neste primeiro momento onde o processo penal vai começar, ok? Perfeito? Outra coisa importante, e aí depois de ser feita essa autuação, que o juiz deverá apreciar, é se neste processo, depois de autuado, né, depois que foi feita conclusão a ele, se caberia ou não a suspensão condicional do processo, ok? A suspensão condicional do processo, o juiz tem que observar nesse momento. Por quê? Porque a legislação, a Lei 9099/95, diz que o juiz, antes de receber a denúncia, vai verificar se é caso de suspensão condicional do processo, tá? Então, ou seja, o juiz vai ter que olhar lá o disposto no artigo 89 da Lei 9099/95, que vê se para aquele caso específico pode se aplicar a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, ela deve ser oferecida pelo Ministério Público, pelo titular da ação penal, quando for caso de cabela. Ou seja, em regra geral, são crimes cuja pena mínima é de até 1 ano. Então, crimes cuja pena mínima é de até 1 ano, se o réu atender os requisitos previstos na legislação, o Ministério Público é obrigado a oferecer a proposta de suspensão condicional do processo, suscis processual, ok? Mas e se o Ministério Público não fizer? O juiz deve provocar o Ministério Público para que ele se manifeste. O juiz vendo que é um caso, por exemplo, um crime cuja pena mínima é de até 1 ano, o juiz deve provocar o Ministério Público para que ele se manifeste. Dizer, olha, você vai oferecer a proposta de suspensão condicional do processo? Eu vi que você aqui não falou nada na sua denúncia.
Se o Ministério Público continuar calado, não disser nada, o que o juiz vai fazer? O juiz mesmo pode oferecer a proposta de inspeção constitucional do processo? Pode o juiz substituir-se ao Ministério Público e ele, juiz, oferecer a proposta e as condições? A resposta é não, o juiz não pode. Então, se o juiz observar que é um caso onde caberia a suspensão constitucional do processo e o Ministério Público não ofereceu, o juiz provoca o MP. Se o MP ainda permanecer calado, nada fizer, o juiz vai ter que aplicar o artigo 28 do CPP, ou seja, remeter para o Procurador-Geral de Justiça, nos termos em que a legislação ainda está hoje, atualmente, tendo em vista que a mudança no artigo 28, promovida pelo pacote anticrime, até agora está suspensa em razão de decisão do ministro Luiz Fux, ok? Ou seja, o juiz submete para o Procurador-Geral de Justiça e vai se observar os termos do artigo 28 do CPP. O Procurador de Justiça poderá entender que está certo o Ministério Público e não oferecer a proposta de inspeção constitucional do processo, aí o juiz vai ter que seguir, ou o Procurador-Geral de Justiça poderá ele mesmo oferecer a proposta de inspeção constitucional do processo ou nomear um outro promotor para fazê-lo representando o Procurador-Geral de Justiça. Tem uma coisa interessante que a gente deve observar também, que é o seguinte, que o procedimento para concessão do suscício processual, ele é anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, tá? Do jeito que está lá dizendo na lei 9099/95, lá no artigo 89, ok? Entretanto, é interessante o quê? Que a suspensão condicional do processo, tá? O suscício processual, para que o juiz possa, para que o indivíduo possa fazer jus aos procedimentos, aquilo que foi proposto para ele como suspensão condicional do processo, o juiz tem que analisar se é caso de recebimento da denúncia da queixa. É interessante isso, porque a Lei 9099 diz que ela tem que ser oferecida antes, e que o juiz, antes de receber a denúncia ou a queixa, o juiz vai ver se o Ministério Público ofereceu e se o indivíduo atende os requisitos. Mas só se aplicará, ou seja, o juiz só vai homologar o pedido de suspensão condicional do processo se houver elementos para o recebimento da denúncia. Porque se não houver elementos para o recebimento da denúncia, o caso é justamente de não recebimento e não aplicação do suscício, tá? Então, oferece antes do juiz receber a denúncia ou a queixa. Quando o juiz for homologar a suspensão condicional do processo, o juiz vai ter que analisar, primeiro, os elementos que foram colocados lá pelo Ministério Público como condição, e lembrando que essa condição não ela tem que ser oferecida pelo Ministério Público. O Ministério Público tem que oferecer as condições, não é? Quando for o caso, ou como a gente já falou, aplicar o artigo 28, se o juiz entender que deve oferecer e o Ministério Público não ofereceu. Mas é importante, não é uma conduta do juiz, não é o juiz que oferece, é o Ministério Público. E aí, oferecendo as condições, o Ministério Público vai pedir que seja aplicado determinadas condições, né? Por exemplo, prestar serviço à comunidade, pagar um determinado valor a uma instituição de caridade, e o juiz só vai homologar essas condições se observar que havia elementos para receber a denúncia ou a queixa. Porque se não houver elementos para receber a denúncia ou a queixa, aí o juiz já vai justamente não receber e o indivíduo sequer vai ter que cumprir os elementos que estão lá postos, né, as condutas que estão lá postas como condição para a suspensão condicional do processo. Ok, meus queridos? Então vamos lá, vamos para o próximo vídeo.